João capítulo 6, versículo de número 60. Muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode suportar? Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, em João capítulo 6, nós vemos ali Jesus realizando milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães e peixes, e ensinando verdades profundas sobre ser o pão da vida. No entanto, ao chegarmos ao versículo 60, encontramos uma reação surpreendente. Muitos dos que seguiam Jesus acharam suas palavras difíceis e começaram a abandoná-lo. Esse momento, meus irmãos, nos convida a refletir o que significa seguir a Jesus de verdade, mesmo quando suas palavras desafiam nossas expectativas e conforto. Hoje, nós vamos explorar esse texto, meus irmãos, que nos ensina sobre fidelidade, fé e o chamado para permanecer em Cristo. Então, meus irmãos, após alimentar a multidão e ensinar que Ele era o verdadeiro pão da vida, Jesus ele vai e declara que aqueles que desejam a vida eterna deveriam comer da sua carne e beber o seu sangue. Mas essas palavras, meus irmãos, elas eram simbólicas e aquele povo não entendia e soou como um discurso muito duro para eles. Não era o tipo de mensagem que eles estavam esperando de um Messias, né? Que eles queriam, na verdade, sinais, milagres, que era o que Jesus já estava fazendo, e também queriam um líder político que libertasse os judeus das mãos dos romanos. E Jesus não veio com esse propósito. Jesus veio e o reino dele não era o reino desse mundo, o reino dele é um reino espiritual. E quantas vezes, né, meus irmãos, nós esperamos que Deus se encaixe em nossas ideias e planos, assim como aquele povo lá. E quando Jesus nos se encaixa nas nossas ideias e nossos planos, o que nós fazemos? Nós acabamos negando a Ele e abandonando a Jesus. Quantos de nós não abandonaram Jesus aí na caminhada, que acharam muito difícil de seguir a Deus, não queria tomar sua cruz? E eles não queriam um Salvador que exigisse um compromisso total. Eles, na verdade, eles queriam que atendesse às suas necessidades. Assim como muitos de nós vamos para a igreja, né? E quando chega lá, nós queremos um Jesus fast food, né? Que a gente faz o pedido, ele atende, depois a pessoa pega a bênção e vai embora. E não é para isso que Jesus nos chama. Jesus nos chama para viver o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da porta estreita, porque se fosse fácil, tava todo mundo no céu. E se fosse muito fácil, Jesus não precisava nem descer para morrer por nós na cruz, né? Então, a palavra de Deus vai nos dizer também que nossa salvação foi tomada a custo de sangue. E esse abandono também, meus irmãos, não é apenas um abandono físico, deixar de ir na igreja, deixar de congregar, mas também pode ser um abandono espiritual, quando nós escolhemos ignorar os ensinamentos de Cristo e acabar vivendo do nosso jeito. Que Deus não se importa com isso, Deus não se importa com aquilo, que Deus vê o nosso coração, isso não tem nada a ver, pode fazer isso, pode fazer aquilo, quando na verdade não pode. Se você quer saber mesmo o que pode e que não pode, é simples, é só ler a Bíblia, é só ler a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas, quando vão na igreja, são enganadas. Muitos líderes aí mal intencionados tomam dinheiro das pessoas. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento, como diz Oséias. As pessoas, elas querem ir na igreja só para receber a bênção, quer tudo mastigado. Ela não quer ler a palavra, ela não quer entender. Aí depois é enganada e ainda sai colocando a culpa em todo mundo. Como se todos os pastores, todos os líderes, né? Todos os servos de Deus fossem pessoas mal intencionadas. Quando na verdade essa pessoa, ela nunca teve interesse de ler a palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus, ela não é enganada. Se você ler, pedir sabedoria ao Senhor, que Ele dá sabedoria a todos, conforme nós vimos no vídeo anterior, ele falando sobre o livro de Tiago, Deus dá sabedoria. Então nós temos que pedir discernimento a Deus. E diante de tudo isso, nós devemos fazer que nem Pedro fez, lá no versículo 68, que diz assim, anteriormente, né, Jesus fala para ele, pergunta aos 12 discípulos, no versículo 67, vocês também querem ir embora? E o que Pedro responde no versículo 68? Olha que maravilha, meus irmãos. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Mesmo sem entender tudo, meus irmãos, Pedro, ele reconhece que não há outro caminho, nenhuma outra fonte de vida além de Jesus. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, ela não é a ausência de dúvida, mas a decisão de permanecer ali com Jesus. Mesmo quando nós não entendemos muita coisa, nós decidimos seguir a Cristo, seguir a sua palavra. Acontece na caminhada, acaba acontecendo muitas coisas. Parece que quando nós resolvemos seguir a Jesus, parece que a nossa vida fica ainda pior. A gente acha, vou chegar na igreja e o Senhor vai me abençoar e vai ser tudo a mil maravilha. E não, meus irmãos. Muitas das vezes é muito pior.
A gente vai para a igreja, quer fazer tudo certo, aí levanta-se, né, aquela perseguição contra a nossa vida. E é assim mesmo. O evangelho não é só aquela mil maravilha, só benção. Mas nós temos que entender que nós estamos nessa vida aqui só de passagem. Se você aí está sofrendo perseguição no seu trabalho, ou na sua família, no meio dos seus amigos, levante a cabeça, porque a nossa redenção está muito próxima. Nunca esteve tão próxima à volta de Jesus. Nós vamos sofrer, mas também nós vamos colher lá na frente o galardão. Se nós seguirmos mesmo o caminho de Cristo, ajudar o próximo, amar o próximo como nós mesmos, pode ter certeza que nós vamos colher esse galardão aí. Pedro, meus irmãos, ali ele não tinha todas as respostas, né, que ele estava em dúvida na cabeça dele, mas ele confiava em quem Jesus era. E essa é a essência do discipulado ali de Jesus, que é escolher ficar com Cristo. Independente da circunstância, é escolher ficar com Cristo. Independente se sua vida está difícil, se está tudo contra você, é ficar do lado de Cristo. Essa é sempre a melhor escolha. E esse texto aí de João, no capítulo 6, lá pelo versículo 60, ele nos desafia a avaliar a nossa própria caminhada com Cristo. Quando as palavras de Jesus são difíceis, quando o caminho da fé exige sacrifício, qual que é a nossa resposta? Abandonamos ou permanecemos? Aqui agora eu vou deixar 3 lições práticas. Primeiro, examine o seu coração. Você está seguindo Jesus pelas bênçãos ou por quem ele é? Reflita se sua fé está baseada em conveniência ou compromisso. 2. Aprofunde-se na palavra. As palavras duras de Jesus são as que nos transformam. Dedique o seu tempo, meu irmão, a estudar a palavra de Deus, mesmo quando ela confronta os seus desejos. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, quando eu comecei a andar com Jesus, eu fiquei muito curioso acerca da palavra de Deus. Então eu queria ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ali eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E muitas das vezes, meus irmãos, a palavra, ela me desagradava. Em vez de ficar alegre, não, eu ficava triste, ficava aborrecido com o que estava escrito ali. Mas por quê? Porque aquilo ali estava confrontando a minha vida, estava confrontando os meus pecados. Então eu decidi, mesmo ali não gostando do que eu estava lendo, eu decidi continuar com Cristo. Porque eu sabia que aquilo ali é como um pai quando repreende o seu filho. Ele está repreendendo o seu filho para que seu filho não venha sofrer futuramente. E assim Deus é conosco. Se o nosso pai terreno, sabe o que dá para nós, imagina o nosso pai celeste. Então eu decidi continuar lendo a palavra, mesmo aborrecendo. E eu fui lendo e fui entendendo e vi que na verdade não era a Bíblia que tinha que se adaptar aos meus erros. Era eu que tinha que me adaptar às palavras de Jesus. Então ali eu fui moldando minha vida conforme a palavra e ainda estou moldando a minha vida, Porque eu não sou perfeito, ainda erro, ainda tenho muitos pecados. E assim nós devemos fazer com a nossa vida também. Que é ouvir, é refletir. Muitas vezes vamos na igreja também, ouvimos ali um sermão, ouvimos uma pregação que desagrada a nossa carne, mas nós temos que tomar isso como um pai repreende seu filho, e devemos guardar isso para a nossa vida. As melhores pregações, meus irmãos, não é aquela que nos coloca lá em cima, você vai conseguir, você vai vencer, você não sei o quê. Não, as melhores pregações são aquelas que nos confrontam, que confrontam o nosso pecado, que nos fazem olhar para o espelho e refletir, será mesmo que eu estou fazendo o que é certo? Será mesmo que a minha vida está certa diante da palavra de Deus? E terceiro, meus irmãos, confie em Jesus nas dificuldades. Assim como Pedro, reconheça que só Jesus tem as palavras da vida eterna. Quando a dúvida vier, escolha permanecer nele. Então, meus irmãos, a conclusão que eu chego é que essa cena de João, no seu capítulo 6, versículo 60, ela nos lembra que seguir a Jesus nem sempre é fácil. Suas palavras, ela pode ser dura. O seu caminho pode ser exigente, mas ele é o único que oferece a vida eterna. Que nós possamos, assim como Pedro, declarar com convicção: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Que a nossa fé nos leve a permanecer com Jesus, mesmo quando o caminho é difícil, sabendo que Ele é a fonte de toda esperança e salvação. Obrigado, irmão, irmã, você que acompanhou mais esse vídeo aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Curta, comenta e compartilha. E não deixe de se inscrever em nosso canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Deus abençoe a todos.